Contigo, você que está entrando, você que vai entrar na live agora, nesse momento, eu tenho uma palavra profética da parte de Deus para o teu coração. Dê 2 toques na tela, já se inscreva no canal, comenta muito da parte de Deus aqui, porque Deus me trouxe algo e eu preciso te entregar nesse momento. Algo profético, algo verídico. Eu vim trazer uma palavra que Deus tem conversado comigo por esses dias. Deus tem falado comigo, Eliel, diga para o meu povo que eu vou tirar alguém que entrou aqui nesse momento de dentro desse anonimato. Olha para cá, porque tem pessoas que entraram aqui que estão debaixo de uma promessa, estão debaixo de uma chamada. E Deus manda dizer para você que tudo aquilo que muitas das vezes vem contra o que Deus tem para a sua vida, essas provações, essas batalhas que você tem enfrentado aí na sua casa, aí nesse trabalho, essas guerras, esses pratos de lentilhas, a qual o inimigo tem tentado colocar para você ficar tentado, para você recuar, para você retroceder. É dentro dessa área onde você passa uma batalha tão grande que você se sente incompreendido, incompreendida e até mesmo incapaz de vencer algumas guerras. Mas a Bíblia diz que Deus não dá prova com o que nós não podemos suportar. Então, se Deus colocou esse processo, se Deus colocou você para ser aprovado, provado e aprovado dentro dessa batalha, porque Deus conhece o seu potencial. Deus sabe quem ele levanta. É tão verdade que a Bíblia diz em Esté capítulo 2, versículo 17, mas Deus colocou Esté como rainha, usada para salvar o povo de Israel. Deus nunca vai te colocar numa posição de destaque. Deus nunca vai pegar quem está embaixo e vai colocar para cima. Eu não estou dizendo os homens, porque tem situações que os homens elegem outros homens. Tem situações que outras pessoas levantam outras pessoas. Mas tem situações que Deus levanta alguém. Declare nos comentários, Deus vai me levantar nessa noite. Faça com que essa palavra ganhe legalidade aí na sua vida e no mundo espiritual. Tem situações como a de Esther, que Deus levanta alguém. E esse alguém que Deus levanta nunca será alguém que foi levantado por um acaso. Não existe o acaso com Deus. Não existe paraquedas com Deus. O modo de Deus levantar alguém ainda é para que outras pessoas, através da vida dessa pessoa, sejam salvas, curadas, libertas, restauradas, edificadas, transformadas. É por isso que a Bíblia diz, eu repito, mas Deus colocou Esther como rainha, usada para salvar o povo de Israel, para salvar o povo de Deus. Deus nunca vai levantar alguém para dizer assim, nossa, Deus levantou. Deus nunca vai exaltar alguém para pessoas olharem e dizer, nossa, Deus exaltou. O motivo de Deus levantar alguém, o motivo de Deus chamar a sua história e querer te levantar, querer te exaltar, e o motivo de toda esta guerra no anonimato, é porque Deus quer trazer para ti, é porque Deus quer trazer para a sua vida, é porque Deus quer trazer para dentro da tua geração tempo de visibilidade, para que através de você, para que através da sua vida, para que através da sua geração, Deus possa salvar uma quantidade maior de pessoas. É bem verdade que Deus vai esconder Gideão. A Bíblia diz que Gideão era um homem tímido, era um homem que, quando Deus desce para falar com ele diz que era o menor da casa de seu pai. Mas o mesmo homem a qual era tímido, a qual se escondia, Deus desce sobre ele e diz assim, olha Gideão, vou te levantar como libertador de Israel. Juízes capítulo 6, versículo 15, verso 16 também.
Eu vim trazer uma palavra para alguém que entrou aqui precisando de ouvir a voz de Deus. Se prepare, porque Deus não veio aqui catar as tuas limitações. Deus não veio aqui com pensamento. Deus não veio aqui com o pensamento de te frustrar por causa das limitações. Pelo contrário, Deus veio mostrar as possibilidades dele em cima das suas limitações. Eu vim ser boca de Deus para dizer para você que a sua limitação, diante do que Deus vai fazer na sua vida, o que vai prevalecer, o que vai suportar, o que vai permanecer, será o que Deus falou ao teu respeito. Será que você pode receber essa palavra? Será que você pode receber essa palavra? Eu vim ser boca de Deus para dizer para você que Deus ele vai atrás, que Deus ele vai ao teu encontro, que Deus ele visita alguém agora que está debaixo de uma promessa. E Deus manda dizer para você: se prepare para a visibilidade de Deus. Se prepare para a visibilidade de Deus, Deus está te convidando a sair de dentro desse anonimato. Deus está te convidando a sair de dentro desse esquecimento. Ele é o porquê Deus está convidando, porque Deus não obriga ninguém. Deus me trouxe aqui para dizer para você: eu não estou te obrigando, estou te convidando a sair desse esquecimento, a sair dessa humilhação, a sair de dentro desse processo que se repete todos os dias na sua vida. E se você crê nessa palavra, já declarei: eu creio, eu recebo, que eu tomo posse. Juízes capítulo 6, versículo 15 diz: um homem tímido, escondido, dizendo: eu sou menor da casa de meu pai. Eu sou menor da casa de meu pai. Entrou alguém aqui com um certo espírito de inferioridade, se sentindo menor, se sentindo a menor, se sentindo o mais inferior. E Deus manda dizer para você: você não está entre os esquecidos, porque tem momentos na nossa vida que Deus permite algumas guerras, Deus permite algumas frustrações. Só que Deus está dizendo: se prepara, porque o que Deus vai fazer na sua vida vai tirar uma identidade de pequeno, uma identidade de esquecido, uma identidade aonde todos podem pisar, aonde todos podem humilhar. É Deus dizendo para você: eu te levantei como pequeno, mas tu não ficarás pequeno para sempre. Eu te levantei como menor, mas tu não serás o menor para sempre. É Deus dizendo para ti: eu escolho as coisas improváveis, mas tu não ficarás improvável, porque sou eu aquele que venho ao teu encontro. Eu vou te levantar para libertar, eu vou te ajudar para tu ajudar, eu vou te fortalecer para você fortalecer alguém, porque tudo que Deus faz na nossa vida nunca é só para nós. Tem muitas pessoas egoístas dizendo: eu quero só para mim, eu quero alcançar para minha família, e pensa-se apenas no seu umbigo. Mas alguém que está lavado e remido no sangue do Cordeiro diz: se Deus fez para mim, eu vou fazer por alguém. Se Deus me estendeu a mão, eu vou estender a mão para alguém. Se Deus me abraçou, eu vou abraçar alguém. Cadê você que entrou aqui? Cadê você que precisa de uma palavra profética, de uma renovação do Espírito Santo? Deus nunca fará apenas para você. A Bíblia diz que Deus levanta em 1 Samuel capítulo 16, versículo 11 até o verso 13. Era apenas um pastorzinho esquecido no campo, ignorado até pelo pai. Olha o que a Bíblia diz em 1 Samuel, verso 16, capítulo 11, capítulo 13. Era apenas um pastorzinho. Olha para cá, porque nem pastor ele era apenas um pastorzinho. Olha como a Bíblia coloca o rei Davi, um pastorzinho. Agora, se a Bíblia está falando dele em um tom diminutivo, é porque ele não era respeitado, era porque ele não era abraçado, era porque ele não era querido. Quem na Bíblia
que Deus levantou do anonimato foi querido até pela sua parentela. Quem na Bíblia que Deus levantou do anonimato foi abraçado. José foi vendido, Davi foi rejeitado, Esté, aleluia, era órfão, mas eu vim ser boca de Deus para dizer para ti que em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, ele era apenas um pastorzinho esquecido no campo, ignorado até pelo pai, mas Deus ungiu como rei de Israel. Alguém entrou aqui precisando ouvir uma palavra profética da parte de Deus. Eu senti aqui um fogo que desceu agora. Eu estou me segurando aqui para falar em línguas, porque eu sinto uma graça de Deus que já está contagiando a minha e a sua vida, e Deus manda dizer para você, começou pequeno, mas não terminou pequeno. Começou como um pastorzinho, nem pastor ele era, mas terminou como rei de Israel. O importante não é como você está começando, o importante não é o cabo que a sua vida está dando agora, o importante é como você vai terminar. Davi começa em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11, como um pequeno pastorzinho, mas ele termina como rei de Israel. Eu vejo Deus levantando pessoas aqui para governar, mas antes de Deus te ensinar a governar pessoas, antes de Deus te levantar como um José para governar a sua vida, para governar a vida também de pessoas, para ensinar pessoas, Deus vai te governar. Deus vai ser o teu rei, teu professor. Te prepara porque está chegando um novo tempo, até de pessoas que te rejeitaram, até de pessoas que te desprezaram. A Bíblia diz que o próprio pai de Davi rejeitava, mas Deus viu o coração do menino. Eu não sei quem entrou aqui precisando de ouvir uma palavra de Deus, mas o Senhor vai te cobrir de um manto sagrado, e não vai deixar o desprezo, e não vai deixar a humilhação, e não vai deixar a rejeição, e não vai deixar esses males que todo escolhido, que toda uma escolhida enfrenta destruir a sua vida, porque podem até se levantar, mas não irão prevalecer, porque o Senhor está contigo dentro dessa batalha. O título dessa live é: Deus vai arrancar alguém do anonimato. Será que alguém que entrou aqui agora nessa live se identifica com esse tema, se identifica com essa frase? Porque tem pessoas aqui que foram esquecidas, tem pessoas aqui que foram abandonadas, tem pessoas aqui que foram enganadas, tem pessoas aqui que estão sendo provadas por quem? Provadas para quê? Deus me trouxe aqui para dizer para você que esta provação não vai terminar apenas no teu início. Essa provação não vai te destruir, aleluia, dentro do teu início. O início foi pequeno, o início foi pequeno, o meio foi confuso, mas o final será grande. Olha para cá, a Bíblia diz, eu vou repetir porque essa palavra está muito forte. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 11 até o 13. Era apenas um pastorzinho esquecido. Davi estava esquecido, Davi estava desprezado, ignorado, mas Deus ungiu. Eu vim ser boca de Deus para dizer para você que há uma marca que está descendo da parte de Deus para a sua vida agora, mulher. Há uma marca que está descendo da parte de Deus. Olha para cá, porque enquanto há milhares de pessoas no mundo, há algumas que Deus seleciona, há algumas que Deus tem um zelo maior, e Deus está dizendo, o começo pode estar doendo, o meio pode estar confuso, mas é no final que a vitória chega, é no final que Deus esclarece. Tem muitas coisas aí que não serão esclarecidas agora, tem muitas coisas que já passaram anos e Deus não esclareceu ainda, mas te prepara, porque será no final, será sentado naquela mesa de honra, será dentro daquela casa nova, será debaixo de uma prosperidade muito grande, que Deus vai lhe explicar algumas coisas
da sua infância, da sua adolescência, processos que você passou nesse lugar, humilhações que você passou nesse lugar que até hoje você não entendeu. Tem coisas, a Bíblia diz, que tu não entendes agora, mas lá na frente de Deus vai lhe explicar algumas coisas que você está passando, algumas coisas que você já passou e algumas coisas que você vai passar. A Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Tem coisas aí na sua vida que é necessária. Tem momentos na sua vida que são necessários para forjar o que Deus quer fazer na sua vida. Não corra dos momentos necessários. Não corra dos momentos necessários. Não corra dos momentos importantes. Tem gente que quando o negócio começa a pegar, aquela pessoa te abandona, aquela pessoa some da tua vida, e Deus está dizendo, coisas necessárias não são para qualquer um, coisas necessárias são para pessoas necessárias. Deus te levantou para dizer para ti que é tempo de Deus fazer algo na sua vida, e esse algo que Deus vai fazer está relacionado a esta prova. Está relacionado a esse processo que você diz que não tem jeito, que não tem saída, que não tem solução. Eu vim ser boca de Deus para dizer para você que dentro dessa situação, Deus vai fazer os desnecessários correrem, porque tem situações que apenas quem é necessário, apenas quem é improvável. Mas eu estou no meio de pessoas que dizem que são, que dizem que podem, mas quando o negócio pega fogo, é com Davi lá dentro do pasto que Deus conta. Quando o negócio pega fogo, é com Gideão tímido, é com Gideão que se escondia, é com alguém que se achava o menor entre os menores que Deus conta. Quando o negócio pega fogo, aí Deus vai atrás de uma órfã, uma menina estrangeira, sem destaque algum, me arrepiou aqui, que diz que Deus levanta para ser rainha dentro de uma terra estrangeira. Eu vim ser boca de Deus para dizer para ti que Deus vai te arrancar do anonimato, mas não é para pisar em alguém, não é para humilhar alguém, não é para difamar alguém, não é para se levantar contra alguém. Deus vai te tirar do anonimato, porque tu serás uma sombra na cabeça de muitas pessoas. Tu serás uma direção de Deus para a vida de alguém. Olha que alguém entrou aqui precisando ouvir a voz de Deus, e Deus diz para ti em Lucas capítulo 1, verso 26, mas Deus escolheu para ser mãe do Salvador. Quem Deus escolhe para ser mãe do Salvador? Maria, uma menina simples de vila, pequena e sem fama. Ele é o porquê que você está trazendo essas palavras e essas frases bíblicas através dessa live aqui. Eu quero dizer para você que Deus não levanta orgulhoso, Deus não levanta prepotente, Deus não levanta malicioso, Deus não levanta pessoas que têm a intenção de pisar em alguém. Deus levanta os simples. Você vê Gideão, um homem tímido, simples, que se escondia. Maria, uma jovem simples de vila pequena, e gerou Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para ti, tem algo de Deus para acontecer na sua vida, mas o que Deus quer fazer na sua vida ainda exige uma simplicidade. Revácia. Eu dizer uma coisa para ti, tem gente que está sendo barrado na porta do milagre, porque não está andando assim, está andando assim, e Deus manda dizer para você que tem coisas do alto, tem segredos do alto, tem providências de Deus que para você receber, não é assim, não é olhando, não é apontando, não é julgando, não é se levantando, é se humilhando. A Bíblia diz, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Tem alguém pequeno, tem alguém simples, tem alguém órfão, tem alguém viúva que está vendo essa live agora e está se identificando com essa palavra, porque está olhando para ela, está olhando para ele, e está dizendo, eu faço parte dessas pessoas que estão no anonimato, mas que Deus vai levantar. Deixa eu liberar uma profecia de Deus. O Senhor falou para mim no ano de 2024, Eliel, levantarei os anônimos, levantarei os simples, levantarei os pequenos,
levantarei os que não são para confundir os que são. E nesse ano de 2025, Deus me entregou a mesma profecia. Levanta a tua mão se tu acredita, que eu já quero profetizar ela para você. Primeira profecia que Deus me entregou é: Deus vai abater os grandes. A segunda profecia é: Deus vai levantar os pequenos. Deus vai tirar alguém da posição de destaque e vai levantar o teu nome, a tua história. Te prepara, porque é chegado o tempo de Deus dar voz para a tua história, Deus dá voz para o teu cenário. A mão do Senhor está descendo aí para fazer algo grande e para confiar algo grande para a tua história. Deixa eu dizer uma coisa para ti, em Amós capítulo 7, versículo 14. Declara nos comentários: é a mão de Deus que vai descer. Amós capítulo 7, versículo 14. A Bíblia diz que Deus vai atrás de um boieiro. O que é um boieiro? Alguém que cuida de boi, né? E a Bíblia diz que em Amós capítulo 7, versículo 14, mas Deus o levantou como profeta às nações. Deus vai atrás de um homem que era apenas um boieiro e colhedor de sicômoros. Eu dizer uma coisa para ti. Amós diz: o Senhor me tirou após o gado e me disse: vai e profetiza ao meu povo. Eu estou todo arrepiado aqui, eu estou sentindo uma graça de Deus, mas eu entendo que a graça de Deus não é só arrepio, é uma graça também. Aleluia, louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Eu não sei se essa palavra está alcançando pessoas, mas se essa palavra que eu estou apregoando alcançar 3, 4, eu já me sinto feliz, porque Deus não é quantidade, Deus é qualidade. Deixa eu dizer uma coisa para ti: Deus, ele tem um carinho pelos simples. Deus, ele tem um carinho pelos humildes. É por isso que a Bíblia diz que Deus ama os simples, mas rejeita os soberbos. Tiago capítulo 4, versículo 10. Eu vim ser boca de Deus para dizer para você que a mesma coisa, o mesmo levantar que Deus fez na vida de Amós, capítulo 7, versículo 14, Deus vai fazer acontecer na sua vida hoje. Porque Deus está levantando aqui profetas para pregar às nações. Deus está levantando homens e mulheres da minha geração, porque eu acredito que essa será a última geração. Porque está chegando o tempo da volta do Todo-Poderoso, daquele que reina sobre as nações, sobre as galáxias, daquele que faz o homem entender até um determinado ponto, daquele que faz até a ciência bugar, daquele que explica, mas também daquele que complica, daquele que resolve, mas daquele também que permite o atrapalho. Ele é Deus, está acima de tudo e todas as coisas. E ele veio te buscar, ele veio te acolher, ele veio te levantar. Se prepara, porque Deus vai abrir a tua boca. Se prepara para pregar para as nações, se prepara porque Deus vai te levantar desses lugares simples. Amós estava no meio dos bois, no meio dos gados, tanto que ele diz, mas o Senhor me tirou após o gado e me disse: vai, olha para cá, porque é uma ordem de Deus para a tua vida. Vai porque eu te garanto, vai porque eu te sustento, vai porque eu sou contigo. Deixa eu dizer uma coisa para ti: está chegando o tempo que Deus vai contar com pessoas que ninguém conhece. Deus sempre tem uma carta na manga e Deus manda dizer para você: é você que eu vou usar como elemento surpresa. Alamando, é você que eu vou usar para libertar, para salvar, para edificar, para levantar, para erguer, para livrar. E Deus me trouxe aqui para dizer para você, Amós capítulo 7, versículo 14, mas o Senhor me tirou após o gado e me disse: vai, profetiza. Há uma ordem de Deus para a tua vida. Vai porque eu te garanto. Tem gente aí te olhando, tem gente que não te conhecia, agora te conhecendo, dizendo: quem é ela, quem é ele para falar dessa forma?
Quem é ela para chegar nesse trabalho assim? Quem é ele para chegar no meio dessa família e liberar uma palavra dela? Quem é ela? Alamante erguivácia. Quem não te conhece julga, mas o diabo está olhando para você e está dizendo assim, ela está debaixo de uma ordem. Olha para cá, os homens estão rejeitando. Aí Deus olha lá de cima e fala assim, ei, quando o teu inimigo olha para você, está dizendo assim, não mexe com ela não, porque Deus tirou ela lá do anonimato, Deus tirou ele lá do anonimato. Quem não conhece a história, não bate palma. Mas Satanás olha para você e fala assim, não toca na vida dela não, vai, porque tem uma ordem de Deus sobre a vida dela, e a ordem de Deus sobre a vida dele é vai. Olha para cá, se Deus mandou tu ir, não há barreira que possa ficar no seu caminho. Se Deus mandou você caminhar, não há pedras que vão fazer você tropeçar. Eu não sei se você está entendendo essa palavra, mas esse final de ano para você tem uma ordem de Deus descendo no meio desse caos, no meio dessa parafernália, no meio dessa provação, desse vale. Deus está dizendo, a ordem de Deus para a sua vida é vai, porque eu te garanto. Vai, porque eu te garanto. E profetiza, Amós. Profetiza para esse povo. Eu vim trazer uma palavra de Deus que é tempo de você abrir a boca. Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, mas eu sou assim. Ah, mas meu jeito é assim. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Existem muitas limitações que Deus coloca, que o inimigo coloca na vida de um homem e de uma mulher. E existem muitos talentos que Deus entrega para homens e mulheres. Mas o inimigo, ele sempre tenta minar e sanar e destruir a sua capacidade de avançar em todas as áreas da sua vida. E há processos que você está vivendo hoje, há guerras, há batalhas que você está enfrentando, que a tua renúncia, o teu preço, é vencer você mesmo a todos os dias, vai fazer com que você chegue ao local, que você chegue ao nível que Deus tem para a sua vida. Eliel, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer para você que tem momentos que não é o inimigo que você vai ter que vencer. Tem momentos que o que você vai ter que vencer é essa ruindade que está dentro de você, esse orgulho, essa mente fechada que não aceita conselhos, essa pessoa que acha que sabe de tudo. Por isso que é momento da nossa vida que nós temos que olhar para nós mesmos e dizemos assim, tem algo que nós precisamos mudar. A Bíblia diz, examina-se o homem a si mesmo. Eu vim trazer uma palavra de Deus e quando eu falo de mudança, né, eu lembro muito de Pedro. Pedro, lá em Mateus capítulo 4, versículo 19, a Bíblia diz que ele era um simples pescador. Olha, Pedro era um simples pescador, sem estudo. Mas Jesus o chamou e fez dele um pescador de homens. Porque quando você joga na mesa tudo que você tem, sendo bom ou ruim, Deus ele começa a fazer uma separação ali. Agora, quando você senta na mesa do rei, achando que você pode esconder as suas fragilidades e achando que ele só quer as suas qualidades, você está enganada. Porque a Bíblia diz que Jesus ele deixa uma palavra e essa palavra é uma palavra que ela mexe muito comigo. Sejais meus imitadores. Sejais meus imitadores. Jesus ele não te levantou para ser um outro Jesus. Jesus te levantou para ser um imitador. Porque Jesus sabia dentro do coração dele que um homem jamais chegaria na posição que ele chegou e até mesmo numa posição de ser irrepreensível em tudo. A Bíblia diz que Jesus foi provado e nele não havia pecado. E mesmo assim, ele carregou o pecado de toda a humanidade nas suas costas. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Jesus não te chamou para ser perfeito, mas a Bíblia diz, sede perfeito. É porque quando você se esforça, quando você procura ser melhor, quando você joga limpo com Deus, Deus, eu sou isso aqui mesmo, rema na cama. Uma coisa que Deus ama em nós é simplicidade, é verdade, é transparência. É você olhar para Jesus
e fala: Deus, a minha família é assim, os meus são assim, lá no meu trabalho é assim, mas eu quero ser isso aqui para ti. Me ensina, Deus. E Deus começa a vencer, Deus começa a te ajudar a vencer, Deus começa a te dar estratégia para vencer o velho homem e a velha mulher. Aí você já não grita, aí você já não discute mais, aí você já não bate boca com o inimigo, aí você começa a ficar mais inteligente porque Deus começa a te entregar sabedoria, Deus começa a te entregar disciplinas, Deus começa a abrir a tua mente, organizar uma bagunça dentro do teu coração, porque nem sempre a libertação é mandar o diabo embora, nem sempre a libertação é expulsar um demônio. Tem coisas na nossa vida que, se nós não mudarmos dentro de nós, se uma chave não for virada dentro da nossa cabeça, nada. Quantas das vezes nos cultos eu expulsei legiões de demônios e a pessoa sempre a mesma coisa? Eu falei: tem alguma coisa aí? E o que faltava era um perdão para uma mãe, um perdão para um pai. O que faltava era algo tão simples, mas ao mesmo tempo a pessoa não conseguia enxergar, porque tem coisas na nossa vida que se alguém que tem Deus não nos direcionar, nós se tornamos aqueles porcos que caem do precipício quando Jesus dá uma ordem. Olha para cá, eu quero ser boca de Deus para a sua vida, para dizer para você que Deus não quer que você se afunde, Deus não quer que você se afogue nessas mágoas, nessa revolta, nessa pessoa que se levantou aí nesse trabalho, que se levantou na tua casa. Deus manda dizer para você: Deus te levantou e Deus vai fazer uma transformação na sua vida, como fez na vida de Pedro. Um homem simples, um homem de um temperamento forte, um homem a qual não tinha estudos, um homem a qual era pescador. Falava o nome de Pedro, dentro da sua vizinhança, todo mundo lembrava: pescador. Tem pessoas aí que colocaram sobre ti algo que não é seu. Por exemplo, fala o seu nome, a pessoa já lembra ela. Fala o seu nome, a pessoa já lembra daquele processo, já lembra de um pecado, já lembra de algo que você passou. E Deus começa a dizer para você que isso tem doído, né? Tem doído em você algumas coisas que o inimigo colocou sobre a sua vida. Sabe quem é ela? Sabe quem é fulano? Eu conheço. A família é assim, a vida é assim, a mãe foi assim, o pai foi assim, o filho é assim. Mas eu quero ser boca de Deus para dizer para você que Deus quer quebrar. Deus quer quebrar um dogma, Deus quer quebrar uma maldição hereditária. E como é que Deus quebra? Quando você coloca tudo no altar. Quando você diz: Deus, eu sou isso aqui mesmo, mas eu quero mudança, eu quero libertação, eu quero restauração, eu quero mudança de vida. Mateus capítulo 4, versículo 19. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja e a porta do inferno não prevalecerá. Deus fala para Pedro: Pedro, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. E você é testemunha, Pedro. Você está sendo testemunha do que eu estou fazendo. Porque Deus jamais fará algo na minha e na sua vida. Deus jamais fará algo na minha e na sua vida sem antes ele deixar uma testemunha. Tem gente que vai ser testemunha da mudança que Deus vai fazer na sua vida esse ano. Tem gente que vai ser testemunha da mudança, da eloquência, da inteligência. Remaia, tem pessoas aqui que Deus vai mudar tanto, que Deus vai mudar a roupa, a mentalidade, a falácia. A Bíblia diz que houve um tempo da vida de Pedro que ele estava tão cheio do Espírito Santo que ele entrou dentro do sinédrio. E ele começou a falar e pessoas falavam assim: nossa, como ele fala igual um doutor. Mas sempre tem alguém que fala: não, ele é o pescador. É o pescador que segue Jesus. Tem gente tentando te colocar para baixo nesse lugar, hein? Tem gente tentando te humilhar nessa terra, mas Deus manda dizer para você: Remaia vacil, que essa cidade, que esse trabalho, que esse ambiente não vai destruir o que Deus colocou na sua vida. Não vai parar o que Deus está fazendo na sua vida. E através de você, pessoas serão libertas, restauradas, transformadas. Assim como em Mateus capítulo 14, versículo 29,
né? Assim como em Mateus capítulo 14, versículo 29, Deus ele fez Pedro andar sobre as águas. Deus fará também você andar por cima dessa dificuldade. Assim como Deus curou a sogra de Pedro, Jesus curou a sogra de Pedro, através de você, pessoas da tua família serão alcançadas. Eu vim aqui trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Não é queda, é recomeço. Se prepara, porque Deus vai entrar nessa fraqueza hoje. Deus vai entrar para trazer restauração. Há uma chama que vai arder novamente. Prepara o teu coração. Porque Deus não te levantou para ser cobra, Deus te levantou para ser ovelha. E ovelha revela sacrifício. A ovelha ela não tem garra, a ovelha não consegue atacar outro animal. E ela até mesmo se torna presa se não houver um pastor, ali para cuidar dela, ali para orientar, ali para protegê-la. Mas ao mesmo tempo ela se torna uma das mais fortes, porque tem pessoas que aprenderam a caçar, mas tem pessoas que não sabem sacrificar. Sacrificar não é para lobo, sacrificar não é para cobra, sacrificar não é para outro animal, a não ser para ovelha. Ovelha sabe que vai morrer na mão do matadouro, mas ela vai. Olha para cá, deixa eu dizer uma coisa para ti. Tem muita gente que aprendeu a bater nesse lugar, mas apanhar não é para qualquer um, e ainda mais apanhar e ficar de pé, apanhar e sobreviver, apanhar e permanecer. Deus está te ensinando o que é sacrifício. Não é apenas do falar, porque falar todo mundo fala, abre uma live e fala aqui. Deus está te ensinando na prática o que é suportar, o que é esperar, o que é Ramandiafá, e através disso, e através desses itens espirituais que Deus está fazendo descer aqui para a tua vida, Deus está declarando, Deus está falando, eu estou te acendendo no meu Espírito Santo. Receba um abraço de Deus nesse momento, receba uma graça para pregar, uma graça de cura, uma graça de restauração, receba algo de Deus que você ainda não havia recebido. Haverá uma transformação da água para o vinho. Se prepara, porque quem te viu brigando vai te ver aconselhando, quem te viu discutindo vai te ver ensinando, quem te viu como uma tribulada vai te ver como uma sábia. A mesma transformação que Deus faz na vida de Pedro, quem era ele? Um pescador, mas foi um pescador que não foi um qualquer pescador. Deus vira para ele e fala: Pedro, teu tempo de pescar peixe acabou. E alguém está aí se debatendo: Deus, por que essa porta se fechou? O porquê que esse casamento acabou? O porquê que alguém largou a minha mão? O porquê que algumas coisas deram errado? Porque tem coisas que realmente vão se acabar, tem ciclos que vão se encerrar, tem coisas e pessoas que vão sair da sua vida para que uma transformação da parte de Deus aconteça. Se prepare e declara nos comentários: tem uma transformação de Deus chegando para a minha vida. Tem uma transformação de Deus. Deus não transforma ninguém se não houver propósito. Deus não levanta ninguém se não houver propósito. Sabe o que Deus está dizendo para você? Dentro desse processo de perca um propósito. Qual o propósito? Transformar. Rai de Remaná. Deus não tem como transformar se tiver muita bagagem. Deus não tem como direcionar o barco se tiver muita coisa. Por isso que a primeira coisa que Jonas faz, aleluia, a primeira coisa que aqueles homens fazem, quando Jonas está dentro daquele barco, lá no fundo do bar, lá embaixo, lá dentro, Remanava escondido, a primeira coisa que alguém que trabalha com embarcação faz quando o barco quer afundar, ele começa a jogar fora os itens pesados. E Deus manda dizer para você que você tem carregado muita bagagem há muito tempo, isso está atrapalhando uma transformação da parte de Deus para a sua vida. Antes de Deus te arrancar do anonimato, haverá uma grande transformação, porque o local que Deus vai te colocar, você não pode entrar, você não pode pisar, você não pode sentar de qualquer maneira, porque Deus exige mais de quem foi transformado. Rabia canto remaniasse,
Rabia face cancio. Será que você pode receber uma palavra profética da parte de Deus dentro da noite desse dia? Eu vim aqui pregar uma palavra de Deus para o teu coração, para dizer para ti que Deus só cobra mais de você, porque muito também foi te dado. Deus, ele só... Aqui, ó, foi falado no culto ontem, Deus está testificando aqui, Deus está testificando aqui o que já foi pregado. A mulher falou assim: pastor, Deus falou no culto de ontem, então receba aí, ó, receba aí a segunda remessa de palavra da parte de Deus, receba em nome de Jesus. Isa, receba aí, ó, é a transformação. Deus vai transformar, mas para Deus transformar, primeiro ele tem que esvaziar, primeiro ele tem que retirar, remanar, primeiro ele tem que desfazer para depois fazer, e esse é um trabalho que é feito dentro da olaria. Eu nem comecei a pregar ainda, já estamos em 40 minutos de live. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jeremias capítulo 18, versículo 4 diz: eis que o vaso que ele fazia de barro se quebrou. Mas se quebrou na mão de quem? Se quebrou na mão do oleiro. E tornou a fazer dele outro vaso conforme o parecer bem aos seus olhos. Aí diz assim: o vaso se quebrou, mas não saiu da mão de Deus. Ó, mesmo quebrado, o barro ainda estava na mão de Deus. É Deus dizendo para você: não é porque eu te quebrei, não é porque eu arranquei coisas que você gostava, não é porque eu estou te ensinando a renunciar, não é porque eu quero te levar para o próximo nível, que você pode levar essa bagagem, que você pode levar esse problema. Tem coisas na nossa vida, tem coisas no nosso dia a dia que Deus até quer arrancar, mas já se fundiu com você, já se tornou um com você. Aí Deus tem que fazer uma cirurgia. Qual é a cirurgia que Deus faz? Levar o vaso para dentro da olaria. Aí dentro da olaria começa a cirurgia, Deus retirando tudo que não é teu. O vaso, quando ele está vazio, ele se torna casa de inseto. Ele se torna... ele perde a sua utilidade. Olha aí, ele perde o seu valor, porque o real valor não é o vaso, é o que está dentro dele. Deus está falando com alguém aqui. O real valor do vaso não é o que está do lado de fora. Do lado de fora é barro, mas do lado de dentro tem algo precioso, tem algo sobrenatural, tem algo poderoso. Não é o que está do lado de fora, porque Deus coloca uma simplicidade do lado de fora para poucas pessoas enxergar o que está do lado de dentro. Porque só enxerga o que está do lado de dentro quem tem a senha para entrar. Por que você está dando a tua senha para qualquer pessoa? Por que você está deixando qualquer pessoa te acessar? Tem algo precioso em você que alguém quer tomar. O teu brilho, a tua alegria. Depois que aquela pessoa entrou na tua vida, você murchou. Você apagou. Rébia. E Deus me trouxe aqui para dizer para você que alguns ciclos precisarão ser quebrados. Alguns ciclos precisarão ser desfeitos, porque Deus não quer ver você se apagar. Deus não quer ver alguém roubar o segredo que Deus colocou dentro do teu vaso. E é por isso que quando o vaso perde a sua identidade, Deus leva para dentro da olaria. Porque olaria é o local, é o lugar de Deus fazer o vaso entender o que é ser vaso. Tem pessoas que esqueceram. Tem pessoas que se perderam, mas hoje Deus vem resgatar um filho pródigo. Olha o que a Bíblia diz, olha o poder do oleiro. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Mas Deus afirma que ele tem direito e poder sobre o barro e sobre a nossa vida. Deixa Deus te moldar, deixa Deus te moldar, deixa Deus te amassar, deixa Deus te quebrar, deixa Deus fazer da sua vida um novo recomeço. Deixa Deus fazer na sua vida um novo recomeço, porque às vezes Deus permite a gente se quebrar. Deus permite a gente se quebrar
para que Ele permita você gerar. Eliel, eu não estou entendendo essa palavra. A Bíblia diz que o vaso se quebrou, mas não se quebrou na mão do diabo. O vaso não se quebrou na mão da magia, não foi na mão da feiticeira, foi na mão de Deus. Tem alguém que entrou aqui que não está entendendo por que Deus está quebrando, por que Deus está amassando, por que Deus está permitindo isso. Mas eu vim ser boca de Deus para dizer para você que Deus está quebrando porque Ele quer fazer gerar. O chamado, muitas das vezes, não é subir. O chamado, muitas das vezes, é descer. E descer dentro da olaria. A olaria que Jeremias desce não é no alto, não é dentro de uma casa, mas é no baixo. E tem momentos na nossa vida que Deus vai falar assim, ó, é no joelho, não é batendo boca. Não é discutindo, não é se levantando contra o próximo. Ah, mas me bateram, mas fizeram comigo, olha para cá. Tem pessoas que Deus coloca como exemplo mesmo. Mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus está dizendo para você, pode o inferno estar se levantando, mas Salmos 91, versículo 7 diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Deus está dizendo para você, Isaías capítulo 54, versículo 7, toda arma preparada contra ti não vai prosperar. E alguém aí está preocupado, mas por que estão falando, Eliel? Mas por que estão se levantando? Estão se levantando porque quem dá fruto incomoda. Estão se levantando porque Deus está te mostrando uma verdade que muitos desconhecem. Imagina só você aí nessa rua, só você nessa família, só você nesse trabalho enxergar Deus do jeito que Ele é, conhecer Deus da forma que Ele se revela para ti. Você acha que Satanás vai ficar te abraçando, vai ficar elogiando? Lá vai uma mulher de Deus. Quem disse isso? Não são todos que vão reconhecer o Deus que habita na sua vida. Não são todos que vão se aproximar como amigos, como amigas. Tem gente querendo tirar o valor que há dentro de você. Tem gente querendo comprar o conteúdo que há dentro de você. Deus está dizendo, não se venda, rébia. Todos os dias o nosso inimigo vem com um prato de lentilha, dizendo assim, trai esse homem, trai essa mulher, olha o que esse homem fez contigo. Abandona esse filho. Você acha que é voz da sua cabeça? Você acha que essas coisas que vêm, porque o diabo nunca vai se apresentar como um mendigo. A Bíblia diz que ele manda o povo fazer um bezerro de ouro no deserto. Deus arranca o povo de dentro do Egito, onde comia cebola, aonde era escravo. Deus liberta o povo. Moisés sobe para buscar o conhecimento e a palavra. Quando Moisés desce, o povo está adorando um bezerro. Deus manda dizer para você que o diabo nunca vai vir como ferro e nem como cobre. Ele sempre vai vir como prata e como ouro. Ele nunca vai bater na tua porta. Ele nunca vai bater na tua porta sem nada. Ele sempre vai bater na tua porta com um pote de ouro. Mas a Bíblia diz que Sansão, ele se aproxima de um leão morto. Obrigado, Jesus, por ter me feito lembrar essa palavra. Sansão, ele vai se aproximar de um leão morto. Sansão, ele vai se aproximar por causa de um pote de mel. E muitas das vezes o diabo faz isso. O leão está morto. E Nazireu não poderia, como Sansão era Nazireu, ele não poderia se aproximar de coisas mortas. Mas ele vai só enxergar o mel. E ele, ali naquele momento em diante, a vida dele só começa a dar errado. Ele conhece Dalila, ele começa a contar o segredo, ele é pego, ele é espancado, ele é preso, os olhos dele são retirados.
Deixa eu dizer uma coisa para ti. Aonde começou essa guerra? Aonde começou esse problema? Porque tem coisas aí que Deus não quer que você se aproxime, porque tem coisas que parecem coisas boas. O inimigo nunca vai vir com uma coisa ruim na sua porta. Tem um pote de mel, mas do lado do pote de mel tinha um leão morto. Deus manda dizer para você: estou te dando visão de águia para enxergar o amargo por trás do doce. Alguém pediu para ouvir a voz de Deus. E eu vim trazer uma palavra. O céu está aguçando os teus ouvidos. O céu está abrindo a tua visão para enxergar o que é e o que não é para você receber, para você abrir tua porta. Tem momentos que não é para você ajudar. Tem momentos que não é para você falar. Tem momentos que é só para você olhar. Tem momentos que não é para você se meter na guerra de ninguém. Tem momentos que eu já falo: bota a mão, olha para cá, mas faça de acordo com o que Deus fala. O nosso problema é que nós queremos agir pela emoção. Mas porque amigo? Mas porque eu gosto? Mas porque me trata bem? Deixa eu dizer uma coisa para ti. É teu amigo, mas se continuar com as práticas do pecado, vai para o inferno você e ele, porque você não pregou a palavra. A ordem de Deus para a tua vida é: pregue a palavra, em tempo e em fora de tempo. Pregue a palavra, ainda que ninguém ouça. Deus manda dizer para você: o teu negócio não é com o homem, o teu negócio ainda é com Deus. Eu vim trazer uma palavra de Deus para alguém que está se perguntando: Deus, por que tantos anos nessa prova? É porque tem algo que, quando você faz na Bíblia, quando você faz, você destrava toda a sua vida. Existe um segredo. Existe um segredo na Bíblia, que quando você faz, você destrava toda a sua vida. A Bíblia diz que Ana, ela vai até o altar e ela diz para Deus: se tu me der, eu vou entregar, quando o menino desmamar, para o altar. Eu vou entregar para o Senhor. Ele não vai ser criado comigo, ele vai ser criado para ti, na casa de Eli. Olha para cá, tem coisas que quando você faz para Deus, a sua vida destrava. Agora você acha que Deus vai destravar a vida de alguém que vive falando mal dos outros? Você acha que Deus vai destravar a vida de alguém que vive espraguejando os outros? Você acha que Deus vai destravar a vida de alguém que vive na porta dos outros falando mal de alguém? Deus destrava a vida de quem sabe o que quer. Remanavasse. Sabe por que você ainda não recebeu o milagre que você precisa? Porque um dia você pede uma coisa, outro dia você pede: Ana queria gerar. E ela foi curta e objetivo: se tu me der, Ramandará. Eu costumo dizer que o milagre não começou no altar. O milagre foi gerado ao decorrer dos anos. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Quando você foca no que é essencial, quando você diz assim: Deus, é isso aqui e eu posso morrer. A Esther, que eu falei aqui, ela faz um jejum e diz assim: se eu perecer, eu pereci. Pronto. Não existe dúvida para quem tem promessa, para quem sabe onde quer chegar. Eu posso morrer, mas eu vou morrer tentando. Eu posso me afogar nessas águas turbulentas, mas eu não vou desistir. O problema é que qualquer coisa já bate medo, dúvida é um demônio, já entra na tua mente e você começa a ficar naquele problema, naquele medo, naquela corda bamba. Deus está dizendo: ainda que tu morra sem o milagre chegar, o que você vai fazer? A Bíblia diz que Lázaro morreu e o milagre chegou depois. Mas quando o milagre ele é para você alcançar, Deus ele te revive na terra. Eu vim pregar para alguém que está aqui, mas está morto. Mas quando o milagre chegar, essa pessoa vai levantar,
aleluia, a pedra vai sair, essa pessoa vai ser desenfaixada, vai voltar a respirar, Deus vai colocar o ar no pulmão. Alguém morreu, mas Deus está dizendo assim: tirai a pedra, Ramã, porque vou levantar o Lázaro nessa noite. Será que alguém consegue entender essa palavra? Tem algo na sua vida que quando você foca em Deus, tudo é destravado. Deus quer destravar áreas da sua vida que está há muitos anos. Não é demônio, não é feitiçaria, porque vou dizer uma coisa para ti: Satanás não tem poder de amarrar a tua história. Ele pode tentar atrapalhar, ele pode tentar entrar numa brecha, e é por isso que Deus está dizendo: fecha a brecha, tampa ela, Ramá, e fica na posição. O problema é que tem muita gente que ora muito, jejuma muito, busca muito, mas não vigia muito. Da mesma intensidade que você tem buscado, que você tem orado, que você tem clamado, você tem que também vigiar. Remaia sobre, porque tem momentos que você fala assim: lá em casa eu estou vigiando, aí você vai na rua, o diabo do nada cria uma confusão. O diabo do nada, lá naquele trabalho, levanta uma confusão lá dentro, você fica sem saber o que fazer, e Deus manda dizer para você: vigia na terra, remai, porque eu, o Senhor, estou atentando para gente objetiva, para gente que sabe onde quer chegar, para gente que sabe o que quer gerar. Ana não foi um dia, 2 dias, 3 dias falando: hoje eu quero uma menina, hoje eu quero um menino, hoje eu quero uma casa, hoje eu quero... Ana falou: Deus, Ramanava, eu quero gerar. E o que tu me entregar não vai ser teu, não vai ser meu, mas vai ser teu. Deus falou: preciso de um sacerdote, juiz e profeta. Vou dar a ela uma coisa, vou dar a ela um que vai valer por 3. Deus está dizendo assim: a bênção que Deus te der vai ter várias utilidades, porque será para ti, mas Deus vai usar como uma ferramenta esse filho. Deus vai usar como uma ferramenta o teu esposo. Alguém está pedindo algo e Deus está dizendo: Deus nunca vai te dar algo se esse algo não for benefício também para ele poder usar para salvar alguém, para libertar alguém. Ana pede um filho, Deus entrega um juiz. Ana pede um filho, Deus entrega um sacerdote. Ana pede um filho, Deus entrega um profeta. Deus nunca vai te dar algo que esse algo não tem utilidade para o reino do céu. É por isso que Deus está te ensinando hoje a ter sabedoria até no que você pode pedir para Deus. Olha aí, coisa linda, né? Aleluia. Jó capítulo 1, versículo 42. A Bíblia diz que Jó foi fiel, mesmo perdendo filhos, riquezas, saúde, mas no final, Deus devolveu em dobro tudo o que ele tinha. Olha o que diz em Jó capítulo 42, versículo 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó. E o Senhor acrescentou em dobro tudo quanto antes possuía. Mesmo Jó perdendo tudo, mesmo Jó perdendo filhos, é muito fácil você falar assim: eu no lugar de Jó faria a mesma coisa. Mas na verdade poucas pessoas têm essa estrutura de perder alguém da família. Jó não perde um filho, Jó não perde 2 filhos, Jó perde filhos, com S no final. Jó não perde 100 mil, Jó não perde 200 mil, Jó não perde apenas todo o seu gado, Jó perde toda a sua riqueza. Jó não fica apenas com uma ferida na perna, Jó não fica apenas com uma dor de cabeça. Nossa, que dor de cabeça. Jó, ele fica totalmente enfermo, a ponto de se coçar com cacos de telhas. Remai avácia. O problema é que quando Deus te leva no nível profundo de dor, você quer espraguejar Deus, queremos humilhar Deus, queremos colocar Deus na parede, dizendo: se tu não fizer, eu vou sair para o mundo, se tu não fizer, eu vou fazer uma besteira, se tu não fizer, eu vou largar tudo. Mas nós não entendemos que tem processos, que há coisas que passamos que são espirituais. Deus quer te usar. Deus quer te dar estrutura a ponto de você perder coisas, pessoas e continuar de pé.
A Bíblia diz que Jó vai adorar sem ter nada. Jó vai adorar em luto. Jó vai adorar em meio às humilhações. Você imagina alguém que ajudou os órfãos. Você imagina alguém que estava bem, que vivia bem, que comia bem. Alguém que tinha tanto temor a Deus. Alguém que passa agora por uma provação e começa a perder tudo que tem. E pessoas falando que ele estava em pecado, pessoas julgando, apontando. Mas aí vem Deus em Jó capítulo 42. E Deus, ele devolve tudo que Jó tinha. Mas o processo que Jó vai passar, Jó se tornou morto-vivo. Deixa eu dizer uma coisa para você. A tua aprovação, ela tem que andar junto com a tua entrega. Porque a tua aprovação nunca pode ser maior do que a tua entrega para Deus. Porque se a tua aprovação, se a aprovação for maior do que a entrega, você perde. Quanto mais o diabo se levantar, quanto mais a prova se apertar, mais adora, mais exalta, mais seja grato a Deus. Você quer ver essa prova embora da tua casa? Começa a agradecer pela casa que tu tem. Começa a agradecer pelo carro que tu tem, pela família que tu tem. É você parar de acordar e espraguejar o mundo, espraguejar as coisas que Deus te entregou, espragueja o filho, espragueja o marido, espragueja as coisas, o trabalho. Olha para cá. Começa a agradecer pelo que tu tem. Começa a falar, Deus, obrigado! Ramanavasya. Porque tem gente morando na rua que queria o teu lugar, queria a tua casa. E você tem, muitas das vezes, não dá valor. Aí Deus olha lá de cima e fala assim, como é que eu vou dar coisa grande para ela, se ela não tem coragem de fazer uma oração de 5 minutos me agradecendo todos os dias? Como é que eu vou dar riqueza? Como é que eu vou prosperar a vida dele? Como é que eu vou exaltar ela se ela é presa a um celular, se ela é presa a um tablet, se ela é presa a um contrato, se ela é presa a 5, 6, 7, 15 mil reais? Como é que eu vou entregar 200 mil para uma pessoa que é presa a 5 mil? Deus não vai dar para pessoas que são presas, pessoas que carregam misérias por causa de pai e de mãe. Você aprendeu a ter e não ajudar. Você aprendeu a ter e não dar mão. Deixa eu dizer uma coisa para ti. Profeta Eliel Silva só chegou até aqui porque o meu ministério não é regado de pessoas que me ajudaram. Não. Pessoas que me ajudaram foram poucas. Eu ajudei mais do que eu recebi ajuda. E eu nunca precisei falar isso aqui, porque quanto mais você rega, quanto mais você planta, mais Deus rega e dá o crescimento. E eu quero ser boca de Deus para dizer para você, mude hoje essa mentalidade. Uma mentalidade pequena, uma mentalidade de miséria, uma mentalidade de escassez, uma mentalidade de coisas pequenas e começa a enxergar o alvo. Porque não é porque você está debaixo de uma chamada que você vai ser pobre, miserável e morar dentro de uma favela. Não. Eu vim ser boca de Deus para a sua vida para dizer para você que você pode carregar Deus e ser rico, e ser próspero, e ser abençoado. Mas para receber algo de Deus, tem que ser aprovado por Ele mesmo. Jó perde tudo. O que Satanás estava tentando colocar em pauta para Deus é que tudo que Jó tinha, é que Jó só adorava a Deus por tudo que ele tinha. E tudo que ele tinha fazia Deus adorar, fazia ele adorar a Deus. Mas na verdade não era isso, Deus mostrou na prática. Será que se Deus quiser mostrar para Satanás hoje que você só está firme e que você tem tudo o que tu tem, não porque, e que você adora a Deus não pelo que tu tem, mas pelo que Ele é, será que você passaria nesse teste? Essa é a pergunta que eu quero deixar para você hoje. Porque tem momentos que Deus vai nos provar, tem momentos que Deus vai fazer com que passamos em processos, e Deus, Ele quer que nós demonstramos dentro daquela aprovação que nós realmente temos temor a Ele, que nós realmente queremos aquilo, queremos Deus, Deus na nossa vida, Deus na nossa casa. Porque tem um louvor que diz assim, entra na nossa casa, entra na nossa vida, entra Deus. Mas quando Ele quer entrar, nós fechamos a porta porque do lado da mão de Deus não tem bênção, não tem vitória, não tem causa na justiça.
É muito bom quando um profeta entra aqui dizendo assim, Deus vai curar, Deus vai restaurar, Deus vai dar casa, Deus vai dar carro. Mas quando Deus diz assim, será que se você perdesse tudo hoje, você continuaria sendo fiel a Deus? Aí a pessoa fala assim, eu vou sair dessa live porque a live é pesada. Eu vou sair dessa live porque esse profeta fala muita palavra dura. Mas deixa eu dizer uma coisa para ti. Tem pessoas que camuflam o pecado. Tem pessoas que camuflam um sonho. Já viu aquela pessoa que sonha em ter tudo e não tem nada? Deus manda dizer para você o tempo de viver uma mente cativa. Já acabou faz tempo. Mas tu precisa acordar desse sono de indolência e entender que o que Deus tem para ti é coisas boas, preciosas. Mas há momentos que Deus vai te provar para Ele entender, para Ele enxergar o que está dentro do seu coração. O que está dentro do seu coração. Porque, na verdade, todo escolhido, toda escolhida, ela é perseguida, ela é difamada. Aí você se entristece, mas estão me difamando, mas estão se levantando, se alegra, faça festa. Porque se tem gigantes, se tem perseguições, é porque tem também uma exaltação de Deus para a sua vida. Se tem rejeição, solidão, fugas, é porque tem uma coroa de Deus também para a sua vida, vaso. O mesmo Deus que provou Daniel a sua fidelidade, que provou Jó a sua fidelidade, Ele está te entregando uma exaltação junto com uma autoridade. Porque quem é provado por Deus e mostra lealdade, carrega uma autoridade. Remai avácia. Lemande, Deus está entregando autoridade para você dizer para esses demônios, para você dizer para essa bagunça, para essa dívida, para essa amarração, para essa feitiçaria, para esse mal que alguém estava imputando sobre a sua vida. Sai em nome de Jesus. Declara nos comentários, levanta a tua mão e fala, saia todo mal em nome de Jesus. Saia todo mal. Por que saia todo mal? Porque dentro da sua fidelidade está crescendo uma autoridade. Deus vira para o mar, para o vento e fala, te aquieta. Fidelidade demonstra autoridade. Quem é fiel carrega a autoridade do céu. Remaia, e Deus manda dizer para você, é tempo de você abrir a tua boca. Ei, é tempo de você abrir a sua boca, porque sacrifício é sinal que tem promessa. Ei, deixa eu dizer uma coisa para ti, Deus vai te tornar exemplo nessa cidade, nessa rua, nessa casa. Deus vai tornar você exemplo aí nesse lugar. Te prepara. Prepara o teu coração, porque aonde pessoas perderam, você vai ganhar. Aonde pessoas desistiram, você vai prevalecer. Eu vim trazer uma palavra de Deus para a vida de alguém. Deus está te preservando na terra. Deus manda dizer para você que Ele está te entregando paciência, fidelidade no deserto. Você vai viver o cumprimento dessa promessa. Se prepara. Deus está dizendo assim, Eliel, eu só estou provando alguém antes de promover, porque a fornalha que te aquece hoje é o mesmo fogo que vai fazer você brilhar amanhã. Deus manda dizer para você que Deus está gerando um testemunho. Carrega o peso da exaltação. Carrega o peso da exaltação futura, porque Deus vai fazer. Deus vai fazer na sua vida o que muita gente poderia fazer e não fez. Te prepara. Deus vai fazer na sua vida o que muitas pessoas poderiam fazer e não fez. Te prepara, porque Deus é fiel para cumprir a promessa. A Bíblia diz em Números capítulo 23, 19, que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para se arrepender.
Porventura, tendo dito ele, não fará, ou tendo falado, não se cumprirá. O problema é que você carrega dúvida, nós carregamos dúvidas, nós carregamos medos, mas hoje o Senhor nos ensina a se esvaziar. Lembra que eu falei no começo da live? Quem está desde o começo está ligado e está entendendo o que eu estou falando. Esvazia. Porque quando o barco está muito cheio, é momento de nós se esvaziarmos. Se esvazia totalmente. Há um louvor que diz, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo o teu ser ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder. Quando tudo deixares no altar. É tempo de deixar tudo no altar. Porque quando você se esvazia, automaticamente você carrega uma paz. Porque já não tem mais vozes na sua cabeça, já não tem mais aquela preocupação porque você está confiando em Deus, já não tem mais aquele medo, e se as pessoas, o que as pessoas vão falar, o que vão pensar, como vão me interpretar, porque você começa a confiar naquele que te fez uma promessa. Você começa a confiar naquele que te chamou, porque quem te chamou te garante. Remácia. Aí você já não liga mais o que vão falar, o que vão pensar, o que vão agir. Eita. Porque quem está debaixo de uma promessa, quem está debaixo de uma promessa carrega uma convicção de Deus. E a convicção é: ninguém vai me parar, ninguém vai me destruir, ninguém vai acabar com os projetos de Deus na minha vida. Tem gente tentando parar você, hein? Tem gente tentando acabar com o que Deus tem para a sua vida, para a tua casa. Mas Deus manda dizer para você que o que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Porque fiel é aquele que prometeu. Fiel é aquele que prometeu. Eu não sei quem foi quem falou que não vai acontecer. Eu sei que a minha Bíblia, ela diz que Hebreus capítulo 10, versículo 23, a Bíblia diz que fiel foi aquele que prometeu. E quem prometeu? Quem prometeu? Gênesis capítulo 39, versículo 23. Gênesis capítulo 29, Gênesis capítulo 39, 23. O Senhor era com José. E o que ele fazia, o Senhor prosperava. O que Deus colocou na tua mão vai prosperar. O que Deus colocou na tua mão vai prosperar a tua casa. O que Deus colocou na sua mão vai prosperar a tua família. Descansa o teu coração, porque isso aí não é perca, é aprendizado. Deus está te ensinando. Deus está te ensinando nessa prova, mulher. Deus está te ensinando nessa prova, homem. Deus vai prosperar a tua casa. Deus vai prosperar a tua família. Deus vai prosperar a tua vida. Mas primeiro Ele vai mudar você. Primeiro Ele vai te esvaziar. Primeiro Ele vai te colocar na olaria. Ele vai tratar do teu emocional. Ele vai tratar das feridas. Ele vai passar o bálsamo. E depois Ele vai te erguer, te levantar. Se tu crê nessa palavra, declara: eu creio. Eu recebo, eu tomo posse. Você que está pela primeira vez, já se inscreva no canal, dê 2 toques na tela, curta essa live. Que Deus abençoe sua vida. Tem alguém aqui que quer ser transformado por Deus? Amém? Eu não vou insistir, porque servir a Deus é uma grande honra e não precisa de insistência quando alguém está decidido a mudar. Pastor, eu estou decidido a mudar. Eu estou decidido a fazer as coisas diferentes. Eu estou decidido a chamar Deus para dentro da minha casa. Você quer fazer uma aliança ou aceitar Jesus agora? Coloca aqui nos comentários: eu quero. Deus, eu entrego nas tuas mãos essa pessoa que está fazendo uma aliança. Essa pessoa que pediu para Deus entrar dentro da casa dela agora. Deus, escreve o nome no livro da vida. Restitua de tudo que o inimigo tomou. Abençoa os teus filhos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, amém e amém. Seja transformado, liberto, restaurado nesse momento da parte de Deus, amém? Que Deus abençoe tua vida, até a próxima live, graça e paz, e o céu te trouxe aqui, um abraço.